Então, boa tarde a todas e todos, né? A gente está bem feliz hoje de receber todo esse grupo novo, né, de pesquisadores e tal, ampliando um pouco o nosso grupo. A gente é um grupo de pesquisa que se organizou a partir de um curso de extensão de segurança alimentar e nutricional dos povos tradicionais de matriz africana. Então, a sexta-feira, a gente dedica momentos de formação, né, de leituras, a convite de pesquisadores, de pessoas que têm, de mestres e mestras também, né, para a gente poder conhecer e a gente se aprofundar, né, nos estudos que vão nos dar o suporte para a gente construir esse curso. A gente teve a ideia de ampliar um pouco o nosso grupo para que outras pessoas pudessem ter a oportunidade, né, de ouvir essas vozes, essas falas, porque elas são muito importantes e a gente achou que era, né, não dava para deixar só para a gente, né, a gente tinha 4, 5 mestres para 4, 5 pesquisadores. Não, vamos ampliar um pouquinho o grupo. Então, essa é a nossa primeira experiência de ampliação do grupo, né, então, assim, ainda estamos nos organizando, as pessoas vão entrando. E agora, então, Murilo, passo para ti. A fala é tua, o tempo é teu. Como você... Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cota Mulandi, Regina Nogueira. Eu estou coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa organização que hoje tem organização em todos os estados, dos 7 estados da federação. Nossa missão é a questão da segurança alimentar e a busca da soberania alimentar destes povos. E hoje, então, a gente convidou, a gente estabeleceu neste curso algumas referências, né, orientadoras, entre elas Fanon, entre elas Boaventura, entre elas os nossos próprios mestres com a sua oralidade. E aí a gente começa com Fanon, e a gente convida o professor Murilo Mangabeira Chaves, que é professor da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mestre em Sociologia pela UNB, e atualmente gerencia pesquisa, avaliação e formação continuada para gestão, carreira e assistência, orientação educacional e eixos transversais, parte integrante do IAP, Secretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A sua dissertação de mestrado, e o que nos traz, e que fez o convite por indicação do professor Patrick Posnambá, que é a luta por autodeterminação, desracialização e descolonização no pensamento de Frantz Fanon. Muito de antemão eu quero agradecer a sua disponibilidade, o convite foi feito essa semana, e ele prontamente se colocou para estar aqui conosco. Professor Murilo, a palavra é sua. Eu gostaria de pedir ao professor Murilo comentar que as pessoas se apresentassem e colocassem no chat o seu nome, onde estão colocados, para a gente poder ficar com a memória dessa reunião. Tá bom, professor Murilo? Boa tarde a todas e todos, boa tarde a todo mundo. Antes de mais nada, deixa eu pedir a benção à Cota, a mais velha, que sem que ela lembrasse, os nossos caminhos já chegaram a se encontrar em Brasília, em mesa discutindo soberania alimentar dos povos de matriz africana. E é claro, já que a gente está unindo uma reflexão intelectual com as questões dos povos tradicionais, cabe também agradecer publicamente aqui a Nkosi Nambá. É um homem de Nkosi aí que encontra caminho, se ele não pode estar junto, ele dá um jeito. Qual que é a minha percepção? Eu acho que tem diferentes formas de considerar Fanon aqui no Brasil e fora do Brasil. Das obras de Fanon, Os Condenados da Terra é a obra mais lida no mundo. Só que aqui no Brasil, eu acho que a recepção do Pele Negra, Máscaras Brancas é maior do que qualquer outra obra.
Por conta disso, eu acho que a gente tem uma visão de Fanon que destoa um pouco do resto do mundo. Como o Pele Negra Máscaras Brancas é uma obra feita a partir do lugar dele da academia, tentando, em alguma medida, estabelecer um diálogo com a academia dentro da psiquiatria e falando da psicanálise, é uma obra que vai discutir a subjetividade das pessoas negras, mas também, de certa forma, das pessoas brancas, num contexto social racializado. E como é que a subjetividade das pessoas é moldada por isso. Dessa forma, a subjetividade das pessoas negras é quebrada, mas tão quebrada quanto as pessoas brancas também. Nenhum indivíduo nesse contexto racializado, de extrema crueldade, de um projeto colonialista, tem uma subjetividade inteiramente saudável. Já Os Condenados da Terra é uma obra completamente diferente. Se o Pele Negra e Máscaras Brancas ele tem uma tentativa de dialogar com a academia, fazer ali o seu trabalho final de curso, Os Condenados da Terra foi o último suspiro do Fanon como um revolucionário, como um pensador para a geração que está lutando pela descolonização e para, digamos assim, a continuidade da luta. Então, quem já leu os dois livros percebe o quanto que Condenados da Terra não tem compromisso algum de fazer um diálogo com a academia. Ficar fazendo inúmeras situações, notas de rodapé, referências ao acadêmico X ou Y, não. É uma outra coisa. E por conta disso, eu acho que aqui no Brasil a gente vê o Fanon muito mais como um pensador da subjetividade racializada, enquanto fora do Brasil as pessoas encaram o Fanon como um revolucionário do anticolonialismo. O Fanon, para a gente, talvez ele seja visto como menos revolucionário do que outros países o veem. E eu quero partir muito mais desse lugar da trajetória dele de se constituir como um revolucionário do que se focar na primeira obra dele, do Pele Negra Máscaras Brancas. Então eu vou tentar, na verdade, percorrer um pouco da vida do Fanon, da trajetória de vida dele. Em algum momento eu vou recorrer a passagens de texto, só que todas essas passagens são dos Condenados da Terra. E a partir daí eu vou tentar falar um pouco sobre a importância de você pensar em questões basilares como soberania alimentar, controle da terra e outras coisas para aqueles que são subalternizados, para aqueles que são as vítimas do racismo e do capitalismo. Esse é o título da dissertação, como a Cota já havia falado. O que interessa aqui para falar do Fanon é que essa trajetória dele é tão importante quanto aquilo que em si está escrito nas obras. Por quê? Porque enquanto ele vai vivendo e se dando conta do que é o colonialismo francês, do que é o projeto colonialista e capitalista no mundo, ele vai tomando posições muito importantes em cada espaço da vida dele que ele vai ocupando. Antes de pensar no Pele Negra Máscaras Brancas, o Fanon, ele é digamos assim, a gente pode se dizer, como diz lá no Nordeste, ele é um remediado. Ele não é uma pessoa rica, não necessariamente é uma pessoa pobre. Ele está ali num setor, digamos assim, mais remediado, onde a partir dali, dentro da Martinica, ele vai olhar para a França como um espaço ideal e o povo francês como um povo no qual todo mundo tem que se espelhar, como todo colonizado da Martinica naquele tempo. Só que o que acontece? Em determinado da vida dele, ele vê uma quantidade considerável de militares franceses ocupando a Martinica, esse território além-mar, que é a colônia francesa, e essa presença de vários franceses na Martinica faz com que Fanon enxergue uma quantidade de episódios de discriminação racial que ele não tinha ideia que poderiam ser protagonizados por um francês. Isso já, digamos assim, é como se fosse uma fissura na imagem que ele tem da França e dos franceses. Chega um momento onde, apesar disso, vamos lembrar que a França controla tudo na Martinica, obviamente também o sistema de educação e toda a visão das pessoas.
Então, no momento crítico, na metade do século XX, Fanon decide se alistar para poder lutar pela França. Quando ele vai fazer isso, ele tem uma das primeiras, vamos dizer assim, desilusões com o povo francês. Por quê? Porque ele percebe que existe uma resistência de parte do povo francês que não quer ir lutar na Segunda Guerra. E isso causa uma confusão para eles. Como assim, eu, que não sou francês, eu estou indo lutar pela França numa guerra e tem francês que não vai? Ele já começa a se entender muito mais como alguém que está sendo instrumentalizado em razão do bem-estar de outra população. Quando ele volta, ele já volta com a patente de cabo, e aí é quando ele decide que ele vai para a França para poder estudar. Só que o primeiro estudo dele não foi necessariamente na faculdade de medicina. Esqueci agora a primeira cidade que ele foi uma cidade que ele praticamente não durou um semestre letivo lá. Ele entende que as pessoas lá são tão idiotas que ele prefere ir para uma outra cidade para um outro curso. Quando se refere a idiotas, o que se depreende é que ele encontrou pessoas tão burras, demonstrando um racismo tão tosco, que ele decidiu ir para um outro lugar. É para aí que ele vai se mudar para uma outra cidade, se eu não me engano agora, acho que é a cidade de Lyon, e lá ele faz o curso dele de medicina. E no curso de medicina, ele tem tantas críticas ao francês quanto ele tinha na cidade anterior. Só que chega do momento da conclusão do curso, ele tenta fazer uma monografia que foi rejeitada. E aí vem o primeiro traço da genialidade dele. Mesmo tendo a primeira versão da monografia totalmente rejeitada, ele, no espaço aí, sei lá, de um mês, mais ou menos ali, ele escreve o outro trabalho, defende, consegue o título, vira então doutor. É esse trabalho que vira o Pele Negra Máscaras Brancas. A partir daí, é que ele, já como médico, ele está numa outra posição agora, onde ele vai tentar seguir a carreira. Ao tentar seguir a carreira, ele tem uma influência do Tosquelles, que é, digamos assim, uma referência dele em psicanálise e tratamento. E a partir daí é que ele vai tentar a carreira na medicina e ele vai chegar no Hospital Blida Joinville. Hospital Blida Joinville, isso na Argélia. Mas o que é bom pensar conceitualmente até esse momento da trajetória do Fanon? Ele já refletiu tanto sobre o racismo e a construção da subjetividade que um dos momentos mais importantes do Pele Negra Máscaras Brancas, pelo menos na minha opinião, é quando ele fala da descida ao inferno. Por que a descida ao inferno? Porque ele está analisando a forma como o racismo ele forma subjetividades deturpadas das pessoas não brancas, em especial ali das pessoas negras. Só que existe um momento, um acontecimento que pode fazer com que a pessoa negra, ela de alguma forma ela se liberte e ela se entenda de uma forma totalmente contrária àquilo que prega o racismo que ela está enfrentando. Esse momento de despertar da consciência é o que ele está chamando de descida ao inferno no Pele Negra Máscaras Brancas. Esse descida ao inferno é quando a pessoa negra ela tem noção do quanto que, digamos assim, a situação das pessoas negras no mundo é provocada por um projeto racista. E de que as narrativas que o racismo constrói sobre as pessoas negras é uma narrativa mentirosa. Se você for explorar o passado dos povos negros, tem tanta coisa para se orgulhar e se espelhar que a sua visão agora, a visão das pessoas negras sobre si mesmas, ela tem vários e vários motivos para ser uma visão positiva a partir daí. E aí, quando ele descobre isso, ele se vê de forma diferente, mas também vê o francês ou branco europeu de forma diferente. Então, depois de refletir tudo isso, e de, na sua vida, ele buscar um caminho como profissional,
É aí que ele vai para o Hospital Oblida Joinville, só que, nesse tempo, entre o Pele Negra, Máscaras Brancas e os Condenados da Terra, tem um texto que eu acho muito sintomático do que essa trajetória do Fanon em vida, que é o texto Racismo e Cultura. Esse texto está no livro Em Defesa de uma Revolução Africana. E por que eu acho esse texto importante? Eu acho ele um meio caminho entre os dois livros. Porque se você reparar na trajetória de vida de Fanon, é uma trajetória relativamente curta. Ele está fazendo o Pele Negra, Máscaras Brancas em 52. Ele escreve em 51, defende, mas vai publicar em 52. E o Condenados da Terra, ele vai publicar em 61. Esse espaço de publicação entre um livro e outro é o espaço de produção intelectual do Fanon. Então é um tempo muito curto. E esse texto, Racismo e Cultura, que está nesse livro Em Defesa da Revolução Africana, ele é escrito temporalmente mais ou menos ali na metade do tempo. E é um texto onde eu, pelo menos, considero praticamente um resumo do pensamento dele, porque ele tanto articula questões políticas mesmo, questões de diplomacia, de economia, relação entre países, com aquilo que é o racismo e o projeto colonial. Então, enquanto ele está com esse amadurecimento intelectual nessa altura da vida, ele já começa a trabalhar no Hospital Oblida Joinville, e aí é nesse momento da vida dele que ele começa a trabalhar no Hospital Oblida Joinville, que ele tem, digamos assim, um momento de decisão maior na vida dele. Por quê? Porque até então, o Fanon, ele é um colonizado que já tem críticas à sociedade que colonizou a sua terra, o seu povo, os seus compatriotas, e ele de alguma forma está tentando se colocar na vida e no mundo, como um ser pensante, como um profissional qualificado, etc. Só que, quando ele chega na Argélia, ele se depara com um quadro de crueldade, de opressão tão grande, que ele vê também o crescimento das tensões no continente africano, até ele ver a eclosão da guerra por independência da Argélia. E é justamente nesse contexto onde ele chega a um momento onde ele decide que ele não pode mais trabalhar para a administração francesa. Por quê? Porque quando ele vai trabalhar no Hospital Oblida Joinville, ele vai trabalhar no hospital que está sob o comando da administração colonial em terras argelinas. Só que ele vai trabalhar lá como chefe da ala psiquiátrica. E aí, vocês lembram quando eu falei que ele vai tentar questionar a ordem em toda a passagem da vida dele? O que tem de especial enquanto ele está trabalhando no Hospital Oblida Joinville é que ele tenta mudar o tratamento dos doentes mentais na ala psiquiátrica. E as pessoas começam a questionar ele. Os enfermeiros olham torto para o trabalho dele, outros colegas olham torto para o trabalho dele, mas ele tem uma perspectiva de que se a sociedade é essa sociedade que quebra a subjetividade das pessoas até que elas se tornam desviantes o bastante para serem consideradas loucas, então, de certa forma, eu não posso tratar o doente mental, o louco, o desviante, como uma pessoa que deve ser alijada da sociedade. Eu tenho que promover, na verdade, muito mais a inclusão dele na sociedade, a integração, o reconhecimento da humanidade, para que eu possa cuidar da enfermidade, para que eu possa cuidar da doença mental, do estado de loucura, do estado de disrupção da realidade. Nesse tempo, é quando ele apresenta o texto Racismo em Cultura, no Congresso de Escritores e Artistas Negros, e aí, quando ele volta, ele escreve uma carta de demissão para o administrador colonial na Argélia, explicando por que ele está se demitindo do serviço dele. E ele escreve uma carta direta ao administrador colonial dizendo que, fazendo todas as críticas possíveis à administração colonial francesa. Há que se considerar o grau de petulância desse homem aí. E de coragem também. Mas por que de petulância e coragem? Porque durante esse tempo,
Essa foto aqui, infelizmente, foi a foto que eu consegui dele junto à equipe de trabalho dele no Hospital Brida Joinville. Tá uma foto assim, sem muita definição, mas se vocês podem ver aí, no centro é ele, e ao lado a equipe dele, alguns enfermeiros, os médicos. Durante esse tempo, ele não só ele vê todas as crueldades do governo colonial na Argélia, como ele vê isso durante o seu tratamento. Por quê? Porque ele recebe para tratamento não só pessoas argelinas colonizadas que foram vítimas de violência, como ele recebe também as pessoas da administração colonial que por algum momento elas perderam a razão, fugiram da realidade de tanto causar violência a outras pessoas. Então o Fanon é aquele que cuida tanto dos pacientes que sofreram com a violência colonial, quanto aquelas pessoas que causaram a violência colonial no hospital. E durante esse tempo, ele começa a se aproximar da FLN, que é a Força de Libertação Nacional. E o que acontece? Ele começa a tratar combatentes de forma clandestina e escondida. Então vocês imaginem na trajetória dele o que é esse homem que está vendo toda a crueldade do governo colonial. Ele clandestinamente, ele tenta cuidar daqueles que estão lutando contra o governo colonial, ao mesmo tempo que ele cuida das pessoas que torturaram essas mesmas pessoas que ele trata clandestinamente. O que é isso na vida da pessoa? E é nesse momento em que internamente ele entende: eu não posso continuar vivendo em dois mundos, eu preciso fazer uma escolha de vida. E essa escolha que ele tem é uma escolha pela revolução. E essa escolha pela revolução é uma escolha em que ele decide que ele vai participar da FLN daqui para frente. E quando ele participa da FLN, ele participa não só como um escritor, um pensador, que ele vai escrever no principal veículo de imprensa, que é o El Mujahid. Ele vai participar como médico de guerra, exatamente isso. Ele vai cuidar dos feridos do movimento de libertação, mas também ele vai ter contato com outros movimentos pela independência que estão acontecendo em outros países da África, e em algumas missões ele inclusive vai socorrer outros movimentos, prestando ajuda, prestando cuidados médicos, ou mesmo treinando outros médicos de outros movimentos de libertação em outros países. Além desse trabalho, ele ainda teve um terceiro, que é de trabalhar meio como um embaixador da Revolução em outros países, tentando estabelecer diálogo com outros movimentos de libertação nacional. E aí, quando ele está justamente nesse ponto onde ele, praticamente, ele se tornou um revolucionário, propriamente dito, é que ele percebe que, infelizmente, ele está cometido uma doença, que era câncer, e pelo tratamento da época ele não tinha possibilidade de se curar, e aí ele percebe assim, o que eu posso fazer, já que a minha vida está se esgotando e eu ainda quero oferecer alguma coisa ao trabalho anticolonial, a luta por libertação, a luta por independência, a luta por descolonização, que é uma palavra que tem muito, aparece várias vezes nos Condenados da Terra. É nesse momento onde ele decide escrever Os Condenados da Terra, que é o último suspiro que ele tem como revolucionário, como pensador, como intelectual. E aí ele está tentando falar diretamente àqueles que sofrem com racismo, com capitalismo, com o projeto colonial. Quando isso acontece, ele morre praticamente em seguida. E aí a gente pode ver algumas coisas nos Condenados da Terra também. Falando dos movimentos em si, ele já percebe que começam a haver posicionamentos contrastantes dentro da FLN. Existem posicionamentos que, na opinião dele, na visão dele, muito mais favorecem uma agenda do neocolonialismo do que uma libertação de fato.
E já nos Condenados da Terra, ele tece algumas considerações sobre aquilo que pode ser uma espécie de traição do movimento anticolonial, que é, na verdade, uma perpetuação dessa lógica, só que agora num formato de neocolonialismo. Então, esse trabalho que o Fanon tem, ele é interrompido, mas no meu entendimento, ele ainda deixa coisas para a gente poder pensar. E esse processo de desracialização, que eu entendo que é uma chave para você entender a obra dele, na verdade é um desmantelamento de uma ordem racial que tanto subalterniza pessoas negras, como também corrompe a subjetividade da pessoa branca. Se você for pensar o racismo de acordo com o Fanon, o racismo não é um problema só das pessoas negras. As pessoas brancas têm um problema enorme com isso. Então, para você combater o racismo de fato, não é apenas o negro que de alguma forma tem que lidar com a sua negritude para se constituir como um indivíduo saudável no mundo. As pessoas brancas têm que curar a sua branquitude, têm que lidar com ela, saber desmantelar essa branquitude nociva baseada no projeto colonial, no capitalismo e no racismo. E o processo de descolonização, à época, ele estava falando muito desse processo político de fato. Vamos deixar de ser colônia, vamos virar um país independente. Só que essa descolonização, sendo que você tem uma ordem neocolonialista, é muito mais fácil, é muito mais difícil, porque você não tem apenas que mudar o status político oficial. Você tem que realmente mudar a sociedade como um todo. E é a partir daí que o nosso trabalho de combater o racismo e o capitalismo, ele não se esgota com os movimentos de independência dos países africanos da metade do século passado. Se você for pensar que é possível encontrar uma situação em que uma sociedade ainda está sob a lógica da colonialidade, que eu vou chamar aí de configuração colonialista. Na verdade, o próprio Fanon chama isso, e isso foi apontado num texto escrito pelo professor Muriatã Barbosa, que é da Federal do ABC. Só que na forma como ele escreveu, como ele identificou em textos de Fanon, ele dizia que se uma sociedade fosse extremamente violenta, ela ainda estava sob a configuração colonialista. O que eu entendo é que existem outras características aí que te ajudam a identificar uma sociedade que está operando dentro da configuração colonialista. Mas, sem dúvida, a violência é uma delas. E para quem se lembra, essas são fotos aqui de pessoas que foram violentadas e torturadas em hipermercados, se eu não me engano, em 2019 e 2018. E foi noticiado nos jornais locais, nos jornais de grande circulação aqui no Brasil. E aí eu entendo que esse projeto de desmantelar o racismo e o capitalismo, essa configuração colonialista, ela não precisa apenas que você promova a descida ao inferno para aquele que é colonizado, para quem é negro. Isso exige que a gente também desperte uma justiça social, que eu entendo que no Brasil a gente tem alguns exemplos disso, como a música Zé do Caroço. Para quem conhece a música, essa música Zé do Caroço aí é uma música que foi escrita pela Leci Brandão e ela, de fato, o Zé do Caroço existiu. Ele não é uma figura mitológica. Ele é uma pessoa que viveu realmente no Morro do Pau da Bandeira e ele falava para as pessoas da favela tentando falar de assuntos do seu cotidiano para que as pessoas despertassem uma consciência social sobre tudo, sobre a economia, o preço da feira, sobre as questões de saúde. E essa consciência social, no qual as pessoas estão alertas para a sua realidade, resolvendo as questões do seu povo, as questões mais basilares, é um tipo de justiça social que o Fanon cobra de todo aquele que participa da luta anticolonial e que eu entendo que a gente ainda precisa desenvolver se a gente quer se engajar num projeto realmente de luta contra o racismo e contra o capitalismo. Falando de segurança alimentar, nos Condenados da Terra, ele tem muitas passagens falando do que era o cotidiano, do que era a vida na Argélia sob a administração colonial. E nisso ele também vai tecendo suas considerações aqui, a sua análise da realidade. Tem uma passagem aqui que eu queria falar aqui, que é sobre o problema da fome, como ele vê o problema da fome lá, que é assim: no regime colonial, pode-se fazer tudo por 1 quilo de pão ou um mísero carneiro.
As relações do homem com a matéria, com o mundo, com a história, são no período colonial relações com a alimentação. Para um colonizado, num contexto de opressão como o da Argélia, viver não é de modo algum encarnar valores, inserir-se no desenvolvimento coerente e fecundo de um mundo. Viver é não morrer. Existir é manter a vida. Cada tâmara é uma vitória. Não um resultado do trabalho, mas uma vitória sentida como um triunfo da vida. Por isso, furtar tâmaras, permitir que seu carneiro coma a forragem do vizinho, não são negação da propriedade de outrem, transgressão de uma lei ou falta de respeito. São tentativas de assassinatos. É preciso ter visto na Bíblia homens e mulheres irem semanas a fio remexer a terra no fundo do vale com seus cestinhos para compreender que um roubo é uma tentativa de assassinato e não um gesto inamistoso ou ilegal. Porque a única perspectiva é esse estômago cada vez mais encolhido, cada vez menos exigente, é certo, mas que ainda assim é preciso contentar. A quem recorrer? O francês está na planície com os policiais, o exército e os tanques. Na montanha só há argelinos. No alto, o céu com suas promessas de além-túmulo, embaixo, os franceses com suas promessas bem concretas de cadeia, porretada e execução. Inevitavelmente, ferimos-nos a nós mesmos. Descobre-se aqui o núcleo desse ódio a si mesmo que caracteriza os conflitos raciais nas sociedades segregadas. Ele está falando da Argélia na metade do século passado. A gente poderia fazer um paralelo aqui sobre o que é diversas comunidades pobres que estão agora principalmente agravadas pela pandemia numa condição de miséria ou chegando à miséria, e que em vez de você ter o Estado, a administração oficial constituída, diminuindo desigualdades sociais, você vê muito mais uma desconsideração pela situação da nossa gente, de forma que não se compreende ou não se dá importância à humanidade do nosso povo. E aí, durante esse processo de luta, em algum momento, o movimento de libertação nacional teve que pensar em soluções práticas. Como eu vou garantir alimento para uma população que precisa lutar contra o colonizador, sendo que eles controlam tudo? E aí tem uma das passagens que é justamente a tentativa do movimento de libertação nacional de dar conta disso. Que é uma passagem que diz assim: tornou-se possível mostrar às massas que o trabalho não é um dispêndio de energia ou funcionamento de certos músculos, mas que se trabalha mais com o cérebro e o coração que com os músculos e o suor. Da mesma forma, nessas regiões libertadas, mas ao mesmo tempo excluídas do antigo circuito comercial, foi necessário modificar a produção outrora voltada unicamente para as cidades e à exportação. Estabeleceu-se uma produção destinada ao consumo do povo e das unidades do Exército de Libertação Nacional. A produção de lentilha quadruplicou e organizou-se a fabricação de carvão vegetal. As hortaliças e o carvão eram levados das regiões do norte para o sul, através das montanhas, enquanto que as zonas do sul enviavam carne para o norte. Foi a Força de Libertação Nacional que determinou essa coordenação, que instituiu o sistema de comunicações. Não tínhamos técnicos nem planificadores vindos das grandes escolas ocidentais. Mas nessas regiões libertadas, a ração diária atingiu a cifra desconhecida até então de 3.200 calorias. O povo não se contentou em triunfar nessa prova. Propôs questões teóricas, por exemplo, por que certas regiões jamais viam laranjas antes da Guerra de Libertação, enquanto expediam-se anualmente milhares de toneladas para o estrangeiro? Por que as uvas eram desconhecidas de grande número de argelinos, enquanto milhões de cachos deliciavam os povos europeus? O povo tem hoje uma ideia muito clara do que lhe pertence. O povo argelino sabe hoje que é o proprietário exclusivo do solo e do subsolo do seu país. E se algumas pessoas não compreendem a obstinação da Força de Libertação Nacional em não tolerar nenhuma intromissão nessa propriedade e sua vontade indomável de recusar qualquer compromisso a respeito desses princípios,
Então é preciso que todos se lembrem que o povo argelino é hoje um povo adulto, responsável, consciente. Em suma, o povo argelino é um povo proprietário. Essa passagem aqui para mim é emblemática porque quando a Cota me fez o convite aqui, ó, estamos pensando sobre teóricos que discutam sobre o racismo, sobre uma reflexão com os mestres dos povos tradicionais, pensando sobre soberania alimentar, é preciso entender uma coisa. Para o Fanon, não existe forma do capitalismo ser dissociado do racismo e vice-versa. Porque tudo isso faz parte de um projeto colonial que continua até hoje. Ele morreu em 61, mas todas as reflexões que ele apontam, no meu entender, fazem a gente conceber de que esse projeto colonial, que hoje você poderia dizer que é um projeto neocolonial, ele ainda persiste. E como ele ainda persiste, ainda é preciso lutar contra as consequências negativas do capitalismo e é preciso lutar contra as consequências negativas do racismo. Só que para o Fanon, isso é a própria ordem estabelecida. Então, para mudar o estado das coisas, é preciso mudar as próprias coisas. Não basta melhorar um pouco a nossa vida, é preciso mudar a forma como a gente vive, é preciso mudar a vida das pessoas. E é preciso que isso seja coletivamente. Por que coletivamente? Aí eu já vou pensar mais sobre a consciência social que o Fanon está cobrando das pessoas que estão participando da luta de libertação. Tem duas passagens, uma delas diz assim: de fato, no momento do... Então, está terminando? Então vou passar por uma outra passagem, e essa aqui é a última passagem, eu termino, que diz assim: politizar as massas é tornar a nação global presente em cada cidadão, é fazer da experiência da nação a experiência de cada cidadão. Se a construção de uma ponte não vai enriquecer a consciência daqueles que nela trabalham, então não se construa a ponte. Continuem os cidadãos a atravessar o rio a nado ou numa balsa. A ponte não deve cair do céu num paraquedas. Não deve ser imposta por um deus ex machina ao panorama social, mas deve, pelo contrário, sair dos músculos e do cérebro dos cidadãos. E certamente haverá talvez necessidade de engenheiros e arquitetos, às vezes inteiramente estrangeiros, mas os responsáveis locais pelo partido devem estar presentes para que a técnica se infiltre no deserto cerebral do cidadão, para que a ponte, nos detalhes e em conjunto, seja repensada, concebida, assumida. É preciso que o cidadão se aproprie da ponte. Só então tudo é possível. Então, observa que existe um compromisso radical com a situação do seu mundo, do seu povo, do seu país. Então, na visão dele, o que eu entendo é que não é possível lutar contra o racismo sem que se estabeleça esse compromisso. Porque não dá para lutar pelo racismo pela metade, porque o racismo é essa ordem totalitária da sociedade que solapa e destrói a humanidade das pessoas. Ou é contra tudo, ou é contra nada. Não é uma coisa que se faz pela metade. Por isso é preciso pensar questões como política, economia, soberania alimentar, acesso à terra e a possibilidade, a liberdade dos povos de matriz africana serem quem são, perpetuarem a sua tradição, perpetuarem a sua ancestralidade, continuar sendo no mundo, com a liberdade de ser. Pensava e trabalhava e está mais sendo médico, né? Assim, e mais essa identidade. Agora a gente queria ouvir se as pessoas querem se inscrever para fazer essa avaliação. O que isso que a gente conheceu de Fanon hoje, pelas palavras do Murilo, tem a ver com o nosso curso? O que pode contribuir para a gente constituir indicadores e pensar a segurança alimentar e a soberania alimentar dos povos tradicionais de matriz africana? Eu posso falar. Pode falar. Boa tarde, aqui é a Deise, Antacarana.
Muito feliz, né? O Fanon, ele tá sempre permeando nossas vidas, né? Agradecer ao professor, agradecer o convite da professora Valéria também. Eu sou do pós da educação também, né? E eu lembro que levar Fanon era uma perspectiva de... Fanon dentro da educação por si só já era revolucionário, né? Quando a gente falava o nome dele, assim. E aí eu estou bem feliz porque Fanon tá vindo bastante e ali na Faced a gente teve um semestre de Fanon, assim. Então foi bem legal. Só que quem levou Fanon não foram exatamente as professoras que pesquisaram, né? Como o professor, né, tá trazendo na sua tese. Aí fiquei lembrando de que o Fanon ser Fanon do jeito que ele era tão revolucionário que mesmo com a negação da tese dele, que era sobre todas essas questões que o professor falou agora, ele não desistiu, né? Não é uma academia que vai me dizer que eu sou quem eu sou. E isso é bárbaro, né? Conhecer a história do Fanon por isso, assim, né? Infelizmente ele teve muito pouco tempo, né? Na Terra, mas o legado que ele deixou tá muito maior que o tempo de Terra, né? Vamos dizer assim, né? Então eu fico muito feliz por isso também, né? Esses legados que a gente tem que seguir. E dizer que nessa para hoje, né? Perguntar ao professor como ele vê essa, porque tudo que ele falou, a relação da fome, da troca, de tudo isso que a gente precisa muito mais, né? Ler Fanon para entender a nossa revolução nos nossos núcleos pequenos, assim, né? Na nossa comunidade, enfim, né? Trazendo já como o Brasil está vivendo tudo isso, eu sou professora e sou artista, né? Então eu estou na linha tênue dos dois lados que tá passando mais perrengue, né? No ensino e na cultura com essa Covid, né? Então, dizer e perguntar se como ele vê, né, como a gente trazer essa força, essa perspectiva de Fanon para nossas vidas, assim, não só ser um ser revolucionário, mas a partir da onde esses ensinamentos, né, de Fanon vai nos auxiliar, porque ele traz essas questões em outros tempos, né? Nesse tempo que ele viveu, aonde ele nasceu. E uma coisa muito legal que ele fala na história dele sobre se dar conta de ser negro, né? Eu acho que é a maior mensagem que ele deixa nas escritas dele, nas gravações, enfim, documentários, sobre a gente se reconhecer enquanto negros, né? Na sociedade que a gente vive. Porque às vezes a gente vive muito na bolha. Não, eu sei que eu sou negra, eu sei que eu sou uma mulher negra, mas será que a gente sabe de fato fazendo um movimento de ser, né? E a gente se dá conta quando acontecem as revoluções, né? Revoluções culturais, estratégias da educação, aí a gente, opa, eu sou negra. Ah, tá, é porque eu tava lá, né, no território. Ah, porque eu falei com os indígenas, porque não sei o quê. Então eu queria que ele trouxesse um pouquinho mais sobre isso, assim. Né, esse se dar conta de Fanon nas nossas vidas, assim. Eu tinha feito aqui umas anotações da minha impressão em contato com a bibliografia. Eu queria iniciar minha fala dizendo que foi meu primeiro contato com Fanon. Através do Pele Negra, Máscaras Brancas, eu analisei a questão da autorreflexão filosófica, que traz bastante na obra. A questão que a obra trabalha o racismo, né, no sentido objetivo e subjetivo, as consequências do racismo tanto para o opressor quanto para o oprimido. Uma das estratégias do colonialismo europeu foi reduzir o negro a estereótipos, isso fica bem claro na obra. Os estereótipos criados pelo racismo criam um complexo de inferioridade do negro. Então, Fanon ele confronta esses estereótipos, que o negro vai muito além desses ditos estereótipos. Uma das estratégias do colonialismo foi destituir os povos africanos de uma história, uma cultura, negando, né? E o texto é essencialmente humanista, ao meu ver, no sentido de autodeterminação e ter uma crença na racionalidade. O negro é capaz de fazer e pensar sua própria história, capaz de se libertar dos estereótipos impostos.
Então, o Fanon, ao meu ponto, serve de partida para refletirmos nossa própria colonização, pois muitos dos mecanismos descritos pelo autor, né, estão presentes em nossa cultura. Creio que ele é uma base, uma compreensão que deve partir de nós mesmos. Eu também elenquei algumas bases de pensamento do Fanon, né, em que ele cita muito o marxismo, para explicar o contexto macro-histórico da colonização, a psicanálise, que nessa parte me pegou um pouco, porque é bem complicado para mim, ao meu ver, nesse primeiro contato de Fanon, né, para explicar como os estereótipos que foram ferramentas de colonialismo afetam o indivíduo, o humanismo, né, o existencialismo humanista, como uma crença no racional, na autodeterminação, no suporte ao pensamento de Fanon, no que tange à libertação. Esses são alguns pontos que eu elenquei da minha primeira impressão lendo Fanon e tendo contato com a obra. Eu espero ter contribuído e passo a palavra. Obrigada, Kimberly. Queria dar as boas-vindas, né, quem está chegando. Sou a professora Gabriela, aqui do Departamento de Economia e Relações Internacionais, bióloga de formação, e a minha aproximação com a temática se dá mais pela questão dos povos e comunidades tradicionais. Então, assim, esse projeto de elaboração do MOOC, ele é um grande desafio, e a gente está aprendendo muito aqui com todas as pautas que os Potmas estão trazendo para a gente, né? Então, acho que a gente está nessa questão de como construir um curso que inicialmente um curso que vai ser sem monitoria, que inicialmente ele é voltado para os Potmas, mas para o público em geral. Então, como pensar, né, em trazer formas acessíveis e mais orais, talvez, e mais lógicas, de trazer temáticas que são tão importantes, né, e tão centrais. E eu acho, assim, é o meu primeiro contato com o Fanon, eu acho que as relações que talvez sejam bastante precisas, importantes de serem destacadas, seria o racismo com a insegurança alimentar e nutricional, racismo e insegurança alimentar e nutricional, mediada pelo capitalismo, né? Então, assim, e esse capitalismo gerando, então, uma marca divisória entre aqueles que têm acesso ou não têm acesso aos alimentos e que têm uma relação com ou não com a negritude e com a branquitude, né? Então, que trabalha, então, indiferentemente dessas temáticas. Então, eu acho que eu queria que tu pudesse explorar um pouquinho mais essa questão do olhar para a branquitude, do olhar para a negritude, como se libertar, né, desse capitalismo que gera essas marcas aí e que gera a insegurança alimentar. Eu acho que por aí a gente pode criar relações e transformar isso em algo mais acessível que possa estar dentro dos nossos módulos. Era isso. Eu queria, assim, agradecer o convite da professora Varela Labré, minha companheira lá da URGS, na Faculdade de Educação, e eu não conhecia o Fanon, estou conhecendo agora, achei muito legal, e a Kimbi fez um resumo, um pouco das histórias, especialmente a forma tão didática que o Murilo usou para nos colocar a par dos textos que, de uma forma ou de outra, a gente fica sabendo sobre essa questão do marco histórico. Eu, como professora de música, 100 anos antes dele, a música foi a própria resistência, né? Porque quando se cria o choro, quando se cria o frevo, quando se cria o baião e quando se cria o samba, é a resistência para a mistura dessas experiências aqui, como uma colcha de recados, que fizeram surgir isso e que sempre foram renegados e sobreviveram enquanto música, né? E eu acho que quando a gente está falando, assim, né, dessas comunidades tradicionais, Gabriela, eu me interesso muito com a música, e para entender que a música, ela não está sozinha, né, porque ela justamente sublinha esse coletivo, essa saúde da espiritualidade, e justamente é por causa dela e por ela que a resistência se faz, de uma forma que, entre aspas, as pessoas fazem de conta que não entendem ou boicotam. Então, eu quero fazer um questionamento para ti. Eu acho que ele foi um revolucionário, pelo que tu falaste, Murilo, e a minha questão é no sentido dessa subjetividade, né, que também é usada para
para competir, que também é usada para se colocar num outro lugar. Quanta dificuldade nós temos aqui na nossa própria universidade, na URGS, né, vendo o movimento de ações afirmativas está sendo desmanchado, ou está causando enfrentamentos, desafios, entender um pouco como esse capitalismo selvagem, esse neoliberalismo, ele toma conta de uma forma e que as pessoas muitas vezes abandonam, como ele abandonou, pegam uma bandeira, e eu não sei se é esse o tempo agora ainda, que transformações essas que não esses coletivos como esse que a Regina Nogueira está fazendo, tão bonito, onde a partir da própria fala de cada pessoa, tu teve direito a falar, mas nós também estamos tendo. Então, eu acho que isso aí é um primeiro passo importantíssimo para a gente conjugar essas narrativas de quem está organizando, de pensar em convidar as pessoas para estar juntos, né, compondo. Então, agradeço esse coletivo que me convidou, essas pessoas que estão aqui, que eu estou vendo pela primeira vez, mas que mesmo que a gente não possa se ver, que o encontro de pele, para mim, é o encontro de pele que a gente está tentando, com a tecnologia, então, encontrar tantas pessoas diferentes para articular, então, novos ou outros movimentos, ou de uma outra forma, porque eu sou de uma geração que acreditava na transformação, né? Que a grande transformação aconteceria, a revolução aconteceu, e eu acho que agora nós estamos em outros tempos, né? Que é de pensar menor e pensar mais no rio que está aqui na borda da tua casa, né? E não no grande. Pensar em modificar pequenos atos que acho que são mais significativos, não sei. Eu queria ouvir um pouquinho de ti nesse sentido. Me chamou a atenção na fala do Murilo, primeiro, essa tendência no Brasil de conhecer mais o peles negras, máscaras brancas, do que os refugiados da terra. E a comparação que você faz, essa questão da aproximação com a academia e o outro de revolucionário, que muito me pareceu quando as pessoas tentam colocar e fazer essa divisão, que o revolucionário não consegue produzir um pensamento, e que, na verdade, fica na tal da bibliografia cinzenta, né, que não é valorada dentro da academia quando... Então, quando a gente vai buscar pesquisas de participação ativa do pesquisador, muitas vezes a gente não consegue esse engajamento que, na produção intelectual que o Fanon traz, é tão presente. Isso é uma observação. A outra observação é que eu fiquei muito muito triste de ouvir que um pesquisador como o Fanon, com professoras e estudantes que já têm um engajamento, que têm uma preocupação, não seja conhecido. Assim, isso é uma questão que me assusta terrivelmente. Quer dizer, o quanto, para nós, Fanon é quase, eu digo que Fanon para mim é quase um companheiro de dormir, porque quando eu ouço você falar dessas passagens que você trouxe, para mim é isso, ele não traz uma identidade racial a partir da cor da pele, ele traz essa coisa de identidade, de terra, território e territorialidade, que é a necessidade, que é o que a gente vem buscando com o conceito de povos tradicionais de matriz africana na diáspora. Quer dizer, o fato de eu precisar saber quem eu sou e buscar justiça social para esses que eu me identifico. Então, assim, para mim, eu acho que fico extremamente contemplada como base teórica a produção do Fanon para um trabalho em que vai exatamente fazer o enfrentamento ao racismo e que vai buscar soberania, o reconhecimento de povo e de um povo que todo povo tem que ter soberania, né? E soberania alimentar é só um dos eixos que está colocado. E, por fim, a outra questão que me chamou a grande atenção foi aquilo que, em 2001 foi referendado na Conferência de Durban, né, na Conferência de Enfrentamento a todo tipo de racismo e intolerância, que é a escravidão como um crime lesa à humanidade.
Quer dizer, ele não lesa só aqueles que têm um tipo de cor de pele, ele lesa a humanidade de todos e todas, e hoje considerado um crime pela ONU e por todos os países signatários dessa convenção. Então, assim, me contempla nesse processo como base teórica para o nosso trabalho a concepção de racismo como um crime que lesa a escravidão como fruto desse racismo que lesa a humanidade como um todo, a questão de concepção de que eu pesquiso, eu conheço e tenho que buscar justiça social, quer dizer, de um pesquisador que está integrado totalmente à proposta que está sendo trabalhada, e aí essa coisa de chamar de revolucionário, né, de ser revolucionário como algo altamente positivo dentro de alguém que busca o estudo. E aí eu passo, então, a palavra a Murilo. Eu acho que vocês fizeram perguntas que caberiam uma jornada de estudo sobre Fanon. De verdade. Mas, humildemente, tentando dar conta aqui, dialogando, a pergunta da Deise, eu vou deixar por último, porque eu acho que as outras questões, de alguma forma, vão ao encontro da pergunta da Deise. Quando a Kimberly fala sobre as influências intelectuais de Fanon na produção da sua obra, ele dialogando lá, é preciso pensar que essa posição é uma posição que hoje, em 2021, não é uma posição tão estranha. Muitos de nós conhecemos esse sentimento. O que é você entrar num ambiente acadêmico onde você não se enxerga e parece que todo aquele ambiente diz para você que você e os seus não deveriam estar ali? Que as pessoas, os pensadores que são referência, não são os pensadores que estão ao seu lado, fazendo parte do seu povo, vivendo as questões da sua família, da sua vizinhança, da sua comunidade. Esse estado de não reconhecimento da academia como um espaço de... como se aqui não fosse minha casa e não querem que seja minha casa, isso é um pensamento que perpassa até hoje. E ainda assim, pelo fato de entrar na academia, a gente se vê na condição de dialogar com essas referências, porque você dialoga com conhecimento institucionalmente constituído. Agora a questão é, como que você se posiciona frente a esse conhecimento relatado, sistematizado e constituído? E parando para pensar, hoje em dia temos muito mais condição de fazer frente do que antigamente. Porque vamos pensar que se a descida ao inferno, que está lá colocada no Pele Negra Máscaras Brancas, é o reconhecimento da história das pessoas negras de uma forma que tão gloriosa que o racismo até mente dizendo que ela não existiu, hoje nós temos muito mais condição de entender o que foi a África pré-colonial, possivelmente, do que no tempo de Fanon. Da década de 50 do século passado, estamos falando aí de um espaço de 70 anos. Estamos falando de Fanon, tem questões rituais, mas são 70 anos de lá para cá. Nesses 70 anos, se produziu algo minimamente substancial para a gente entender que as nossas referências não precisam ser apenas as referências que, digamos assim, coadunam com o projeto colonial de conhecimento, mas que a gente pode ter diferentes blocos de conhecimento produzidos para colocar em confronto. Para, inclusive, decidir aqui, eu posso me filiar a esta ou esta corrente de pensamento, posso tomar este ou este pensador ou pensadora como, digamos assim, o meu guia de construção intelectual. Hoje a gente tem mais possibilidades do que Fanon teve naquele momento. Eu posso considerar ele um desbravador. E a questão é, na medida em que você se percebe no mundo, se toma consciência do quadro social, do contexto social e cultural onde você está, a gente pode dizer que Fanon está dialogando com Sartre, está dialogando com Lacan, está dialogando com Freud. Só que a forma como ele dialoga isso é de uma forma tal disruptiva
que foi uma das primeiras coisas que a gente se deu conta. O trabalho do Pele Negra e Máscaras Brancas foi rejeitado. E a forma dele conseguir o diploma foi escrever um negócio assim, bem positivista mesmo. Um negócio bem assim, é isso aqui que vocês querem? Toma. Mas esse trabalho que vocês negaram aqui, eu não vou jogar fora por isso, não. Foi lá e publicou. Foi traduzido para inúmeras línguas. Então, uma coisa que ele faz ele tem uma insubordinação intelectual. Ele é insubordinado intelectualmente. Ele se apropria, ele conhece aquilo que está na academia, mas ele questiona aquilo nas suas bases e na sua profundidade, no seu âmago. E ele se alimenta do que tem ao seu lado para poder fazer isso. E eu acho que hoje a gente tem muito mais possibilidade de fazer isso do que antes. Vamos parar para pensar só naquela coleção História Geral da África, da Unesco. Pô, mais de 1000 páginas ali. Se de uma forma geral as pessoas simplesmente se apropriassem daquela obra, com certeza, a gente discutiria outras coisas no mundo. Só para saber que a entrada dessa coleção é discutir a noção de tempo para os povos africanos. Daí você tira. Então, eu acho que a gente tem possibilidades de avançar em coisas, em reflexões que Fanon não se preocupou, ele não olhou no tempo dele. Mas uma coisa eu acho que a gente pode manter dele dessa época, que é justamente essa insubordinação intelectual. Para falar de segurança alimentar, eu tenho que falar das consequências que o racismo e o capitalismo criam para os diversos povos nas questões materiais da vida. Quando eu tenho, por exemplo, falo isso que eu sou de Candomblé, por isso que eu pedi a benção para Cota no reconhecimento dos mais velhos, fazendo parte de uma tradição que tenta produzir a sua vida e o seu jeito de ser em contato com a natureza, imagina como é para esse mesmo povo o que pode ser considerado uma tradição. No final das festas, você cortar um bolo que está cheio de açúcar, chantilly, vários docinhos, que a depender de quem está ali, pode ser um descuido com a alimentação. De repente, uma pequena contribuição ao desenvolvimento de diabetes, sendo que pessoas negras sofrem muito com hipertensão arterial e diabetes. Vamos pensar que aqui no Distrito Federal, muitos moradores em situação de rua, que estão ali no setor comercial sul, fizeram ali no canteiro central uma horta comunitária, para que eles tivessem alternativa de comida. O governador mandou acabar com a horta comunitária. Pegou os pertences de vários dos moradores ali de rua ali do setor comercial, tirou, removeu. Teve resistência de alguns movimentos aqui em torno do sem-teto e dos moradores pessoas em situação de rua. Algumas pessoas conseguiram recuperar alguns desses bens, mas a horta comunitária, que foi uma produção coletiva para as pessoas terem alternativa de se alimentar enquanto estavam na rua, aquilo foi solapado pela administração do governo do Distrito Federal. Se o povo quiser aquela horta, vai ter que refazer a horta, porque em certa medida ela foi destruída. Então, quando você vai pensar em segurança alimentar, e como é que eu vou pensar articular combate ao racismo, combate ao capitalismo aí, é preciso entender que, por mais que eu faça reflexões teóricas e conceituais sobre o que é isso, no final das contas, não estamos falando de conceitos e de categorias de análise. Estamos falando de fenômenos da vida que, por alguma razão, a gente se dispõe a analisar através de conceitos e categorias de análise. Então, eu acredito, e eu acho que o teu trabalho pode até dizer até mais que eu, de que os povos colocam questões viscerais que, para serem analisadas do ponto de vista de quem está refletindo sobre a segurança alimentar e sobre a produção intelectual da academia sobre essas questões, é muito desafiador. Muito desafiador por quê? Porque quando você se dá com esse tipo de questão, por exemplo, como que os povos de matriz africana estão comendo dentro dos terreiros?
como que as pessoas sem teto estão comendo e estão produzindo alternativas para a sua alimentação diária. Quando você se dá conta desses problemas que são materiais do dia a dia, a gente percebe que todas essas questões acabam aparecendo lá porque a vida, ela não se separa em categorias de análise e em conceitos. A vida é uma coisa só e é tudo que a gente enfrenta. Então é naquele mesmo momento que você pode ver uma série de moradores de rua, pessoas em situação de rua, melhor dizendo, cuja maioria é negra, sendo afrontadas por funcionários da administração distrital que estão no controle de pessoas brancas hoje, uma elite que governa o Distrito Federal, de você perceber que muitas vezes você promover uma alimentação saudável para algumas populações é abrir mão de itens que representam um prestígio, uma escalada social. Tomar um suco de caju é mais saudável do que tomar Coca-Cola. Mas uma Coca-Cola 2 litros na mesa ali do aniversário, cheio de docinho, para muita gente aquilo ali é questão de prestígio social. Como diz aqui não é Dolly não, irmão, aqui é Coca-Cola. Estamos patrão. Às vezes é isso, o alimento quer dizer mais do que simplesmente o seu gosto particular. Ele quer dizer uma série de opções de vida ali e sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que a tua alimentação representa nas escolhas da nossa vida. Não só individual, mas coletivas também. Quando tudo isso se mistura, eu acho que fica mais fácil perceber articulações da questão racial e da questão capitalista hoje, vulnerabilizando algumas populações, alguns segmentos na sociedade. Sobre branquitude, também são questões hoje que são um pouco mais desenvolvidas do que no tempo de Fanon. Ele dizia assim, o negro está preso na sua negrura, assim como o branco está preso na sua brancura. O branco está preso na sua brancura. Hoje, em vez de apenas repetir esse escrito de Fanon, a gente pode pensar em vários intelectuais que estão se dispondo a refletir sobre branquitude, sobre branquidade. Lourenço Cardoso, em São Paulo. Lia Weiner Schuckmann, de São Paulo também. Eu gosto da dissertação da Lia Weiner Schuckmann. Ela é uma pesquisadora branca da área da psicologia social, da USP, que é judia e é de classe média ou classe alta. E por que eu gosto da dissertação dela? Porque ela conseguiu uma coisa que é muito difícil da gente conseguir, que é conseguir que pessoas brancas falem abertamente do que é ser branco. Se a gente for abrir mesmo a caixa dessa discussão, existem pessoas negras que estão falando do que é ser negro há muito tempo no Brasil. Teatro Experimental do Negro, Frente Negra Brasileira, MNU, blocos afro-baianos. O negro está tentando dizer o que é ser negro no Brasil há muito tempo. O que a gente pouco tem são brancos falando do que é ser branco. E falando do que é ser branco como um indivíduo que pertence a uma coletividade branca e cujo o seu ser no mundo está moldado por essa branquitude, por essa racialidade. Isso que a gente vê pouco. Mas é preciso ver mais. Porque é preciso decidir, por exemplo, no projeto de vida não só para nós, mas digamos assim, para a sociedade que a gente participa, para as pessoas que fazem parte da nossa sociedade, no mundo que eu quero, existe espaço para essa branquidade que hoje reina no mundo? Existe espaço para essa branquitude que não se problematiza? Tem problemas de se enxergar como parte de um coletivo racializado, quer se enxergar apenas como indivíduo? E como o indivíduo, na maioria das vezes, acaba se vendo como representante da humanidade e os outros a diferença? São questões muito complexas. Mas Fanon introduz isso para a gente, e hoje a gente pode unir Fanon a uma série de outras reflexões que já estão aí, falando sobre revolução e como articular isso com todo mundo. No tempo em que Fanon se juntou à FLN,
o grau de conflito e tensão na sociedade argelina era tal que antes dele se juntar à FLN, ele não foi fundador da FLN. Ele não fundou um movimento de libertação nacional. Aquele movimento surgiu para além de Fanon, como um resultado da própria tensão que a sociedade argelina vivia naquela época. Então é preciso ver que se a gente quer participar de determinados processos de mudança, não necessariamente a gente vai criar movimentos. Muitas vezes a gente pode se juntar a movimentos que já estão em curso. Processos de questionamento de mudança da sociedade que já estão em curso. Qualquer pessoa hoje em dia, por exemplo, que queira contribuir para o movimento negro, qualquer pessoa negra que queira fazer parte do movimento negro, ela precisa saber que existe a Coalizão Negra por Direitos no Brasil, que é uma união de mais de 150 entidades do movimento negro, que foi por causa dela que temos hoje dados segregados por raça do impacto da Covid-19. Já foi para a rua pedindo a volta do auxílio emergencial. Então, assim, existem processos que estão em curso. Processos de questionamento, de tentativa de mudança da realidade que estão em curso. E que, se a gente for mapear e pensar bem, estão em diversos lugares. Agora, é preciso se engajar de fato. Agora, esse se engajar de fato, no meu entender, entendo que também é um olhar do Fanon, é um compromisso de se unir se revendo muito. A frase que há um tempo a gente falou, que era a frase que, de alguma forma, nos daria esperança. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu posso dar a mão para algumas pessoas, mas eu quero saber para onde a gente está indo de mão dada. Se for só para dar a mão, existe pouco a caminhar aí. Com relação à cota, reconhecimento como um povo, território. Eu acho que é preciso dizer isso. A gente tem a mania de dizer aqui no Brasil que se der errado, olha, quer saber de uma? A gente devia era entregar o país de volta para os índios, viu? É preciso dizer que se a gente fosse entregar o país de volta para os povos indígenas, a primeira coisa que eles teriam controle aqui era sobre o território e a terra. Então, pensar em se reconhecer como povo, e através desse reconhecimento como povo para poder lutar e produzir mudança, é pensar coisas que não estão relegadas apenas ao movimento camponês. O camponês pensa a terra, a produção da vida a partir da terra, do trabalho laboral na terra. Só que o povo de matriz africana também precisa pensar acesso à terra, porque isso foi uma das chaves da construção da desigualdade racial no Brasil. E sobre isso também, muitas vezes, a gente se vê negativamente como pessoa negra no Brasil. Quantas pessoas negras, por exemplo, por falta de acesso à terra, por falta de acesso à propriedade de terra, se veem como menos porque não conseguiu ter uma casa própria antes dos 40. Tem questões sobre as nossas necessidades que vão remontar muito a essa trajetória de negação dos nossos povos nos âmbitos mais básicos. Um povo tem direito a decidir sobre o seu território, dizer onde é a sua casa, criar a sua vida ali, sua forma de viver, desenvolver sua língua. Então, para isso, a gente precisa pensar acesso à terra, manutenção da terra, como é a alimentação nesse lugar. Só que, para isso, é preciso pensar como esse povo. Se eu for pensar de acordo com o colonizador as questões do povo que está sendo subalternizado, eu estou trabalhando para as coisas continuarem como estão, não estou trabalhando de forma disruptiva. Então, se eu estou me reconhecendo como povo, que eu pense a partir desse povo. E eu acho que com isso, a pergunta da Deise, eu acho que ela meio que se apresentou. Aí, porque são várias as formas de você tentar perceber as questões da vida e como esse trabalho intelectual pode, de alguma forma, auxiliar não só a refletir sobre essas questões, mas pensando na resolução de problemas, para onde mais ou menos talvez eu possa caminhar, com que orientações, para pensar as possíveis soluções. É preciso dizer que Fanon ele não dá soluções acabadas, faça isso e acabou. Muitas vezes ele mais dá percepções de como a luta foi construída de forma mais revolucionária e outras menos. Quando que a gente, se continuar assim vai dar ruim, viu?
Se continuar assim, a gente pensa que a gente é independente, quando vai ver, tem um monte de investidor estrangeiro aqui tomando o país de conta, a gente não está mandando em nada. Quem manda é o investidor estrangeiro. Essa é a reflexão que ele propôs para os países naquela época. Então, Murilo, você foi o máximo. Nós estamos começando a nos encaminhar para o final desse encontro e eu gostaria de convidar o Dr. Jorge, que participou da nossa conversa na outra sexta-feira, junto com o Paradesse, com a Mãe Giza, com a Mãe Rita, e ver o que ele pensa de intersecção entre esses dois momentos. Doutor. Boa tarde a todos. Meu AO, minha benção. Eu fico muito emocionado sobre todas essas questões que estão sendo colocadas e também poder aprender da forma acadêmica, né? Porque eu não tenho formação acadêmica nenhuma, só dentro do próprio povo mesmo, né? E quando discute de terra, para mim me emociona muito, porque, veja bem, no Beni, que é o antigo da Romé, que eu sou descendente desse povo Fon, Jeje, no Brasil, quando começa o ano novo lá? Alguém sabe dizer quando marca o começo do ano novo para o povo Fon? O que marca o começo do novo ano para o povo Fon se chama-se na colheita do inhame. Se planta aquele inhame durante aquele período e quando vai se colher, que é o mês de agosto para nós aqui no Brasil. Se colhe esse inhame e apresenta aquela divindade da terra agradecendo. Aí começa o novo ano para o povo Fon. Então, não tem como você falar de preservar o povo tradicional norte-africano sem terra. Não tem como. O povo, principalmente o povo Fon, depende da terra para tudo. Terra, água, da mata, para tudo. Se tirar isso de nós estamos exterminados. Tá bom? Obrigada, doutor. Acho que está na sala também. E aí o Flávio, que é o nosso coordenador de juventude, eu gostaria de ouvi-lo. Cota, eu estou quietinho, só aprendendo. Cota me traz. Agora a todos e todas, Aure, boa noite. Primeiro, acho que é importante agradecer, e eu concordo com o Murilo, que as perguntas que foram trazidas a ele merecem um desdobramento, então acho que se a gente conseguir construir um espaço de estudo sobre Fanon, eu quero que meu nome esteja no meio para estudar junto. Fanon é essencial para a luta antirracista. Acho que é um processo que a gente precisa compreender o quanto esse processo colonizador nos afasta de autores tão importantes. Como a Cota mesmo disse, nos assusta que muitos de nós não conhecemos Fanon e não conhecemos o desdobramento da sua obra. Então, eu quero concordar com a Cota também, dizendo da importância de quando eu discuto todos esses pontos que foram trazidos pelo Murilo e por outros, quando a gente traz soberania, é importante lembrar que território é tudo aquilo que a gente constrói, né? E esse território não é geográfico. Essa territorialidade nos constrói enquanto povo. Então, do meu lugar hoje, é importante dizer, enquanto coordenador de juventude, fico feliz de estar aqui aprendendo com os senhores. E, Doté, o conhecimento ancestral que nos traz é aquilo que nos une. A academia que é que nos separa. Então, é tão bom tê-los, nossas autoridades tradicionais, e para mim, enquanto Iaô, é importante sentar e ouvi-los. E que a gente consiga construir novas epistemologias para essa academia, que muitas vezes nos colocou nos lados periféricos da academia. A gente precisa ocupar hoje o centro para construir realmente uma academia que nos enxergue, uma academia que nos ouça, porque voz a gente tem, e essa voz precisa ser só ecoada. Glória do pé. Do pé, axé. Obrigado, Flávio. E a Dolores, a senhora está na sala? Estou sim, Cota. Por favor. Boa tarde a todas e todos. Mucuyu, Calofé, Aurê, Mucumbá, enfim, saudações tradicionais. Sempre a gente tem procurado consolidar essa saudação em várias línguas. Quero saudar esse espaço aqui, concordar com os que me antecederam na importância da gente não só entender Fanon e contextualizar, na verdade, na nossa realidade, né?
porque o estudo dele toda a escrita dele tem uma direção extremamente marcada, mas efetivamente ainda falta algumas pitadas nossas. E na direção do que acabou de ser falado pelo o explanador dessa tarde, eu participo de um grupo, Flávio, mandei para você o link, de estudo sobre Fanon, tem sido bastante profícuo, ele está bem no início, é uma articulação nacional de pessoas, tem várias pessoas da tradição ali, mas o elemento principal, e aí quando o Doté fala, me remete muito do que eu estou escrevendo, e a Cota me cobrou de eu estar escrevendo sobre isso, que é a iconografia do que é o pilão do Oxoguian, para nós do Iorubá, né? E exatamente aí, nessa mesma interseção, e aí tem hoje uma parte do Benin que fala Iorubá, né? Por conta de toda essa articulação do próprio continente africano, mas o grande nó da questão é que eu ainda estou buscando como construir essa narrativa para o nosso povo, porque esse território foi desterritorializado de uma forma tão cruel, de uma incidência tão grande sobre os corpos, que na verdade se reconfigurou essa identidade territorial em nossos próprios corpos. Então, nosso território passou a ser qualquer lugar que eu jogo uma folha no chão e que eu consagro aquele espaço. E, efetivamente, nos apartamos dessa possibilidade, pensar essa possibilidade desse território ter uma outra configuração ou aquela configuração ancestral da qual o Doté se remete aí nesse momento, e eu friso isso toda vez que eu falo do pilão do Oxoguian, que ficou folclorizado, né, negativado do ponto de vista da sua história ancestral. Então, ao buscar a leitura de Fanon, na verdade, eu estou buscando essa narrativa de conscientização do nosso próprio povo, que isso não é uma coisa que nunca nos pertenceu, ela foi nos tirada, e a dimensão da reparação ela precisa estar ancorada nisso. Mas a gente ainda há de construir uma narrativa nessa direção para que o nosso povo se conscientize disso. É um pouco isso. Muito obrigado, Ia Dolores. Eu agora devolvo a palavra para a Valéria, para a Romi, para a Gabriela, para que elas possam fazer as suas considerações e o entendimento de como foi essa tarde de hoje. E eu já termino aqui a minha fala fazendo as minhas considerações, dizendo de que, como núcleo preocupado de constituir uma base teórica para um curso que vai trabalhar sobre segurança alimentar e soberania alimentar para os povos tradicionais de matriz africana, eu me sinto contemplada com essa referência e com as referências citadas. Já está lá no nosso grupo História Geral da África, mais de 1000 páginas para a gente poder baixar. Tem um livro só que é um resumo de toda a obra, que eu acho que é importante, que está colocado, e outras referências que foram aqui, e principalmente as referências tradicionais que se posicionaram. Quero dizer que eu me sinto contemplada com o conceito de racismo, com o conceito de terra, territorialidade e território, com o conceito de importância do processo de destruição da humanidade de todos, todas e todos nesse processo do racismo, a necessidade do enfrentamento ao capitalismo e o reconhecimento da gente como povos tradicionais dentro de um sistema hegemônico e dominante, para que a gente possa recuperar a nossa soberania, para que a gente possa ter soberania. E pensando lá no 4º módulo do nosso curso, que pensa em indicadores, se reforça a necessidade de pensamento de terra e território e territorialidade, a compreensão de autoconhecimento do que eu sou e do que eu deixo de ser, como necessário para que se possa estabelecer o diagnóstico de segurança alimentar e nutricional dos povos tradicionais de matriz africana em tempos de hoje. Essas sextas-feiras que a gente se encontra, Cota, para mim, assim, é um momento em que eu me calo e escuto. Né? É um aprendizado que a gente está trazendo aqui para dentro da universidade, que é bem complicado a gente conseguir criar um grupo, né? Embora, sim, a universidade é um lugar meio perverso, né? Todos nós sabemos disso,
mas a gente consegue, sim, né, se encontrar, se juntar, se alinhar e fazer coisas bonitas juntos. Então, assim, nesse sentido, eu acho que eu e as minhas colegas, né, e a gente está trabalhando em lugares diferentes, mas a gente tem, né, essa ideia de uma educação antirracista, da gente pegar e tensionar e questionar, sim, né, esses lugares hegemônicos que parecem tão naturais, mas que não são naturais, né? Nós estamos aqui sempre tensionando e sendo tensionadas também, né? E se estressando, mas assim, eu vejo o quanto isso vale a pena quando a gente tem um encontro desses, né? De troca de saberes, em que realmente nós estamos em roda, né? Todo mundo fala, quer dizer, todo mundo que quer falar, fala, né? Quem não quer, cala, escuta e aprende. Então, assim, eu fico muito feliz da Cota nos proporcionar, porque ela está trazendo agora, né, o povo dela para a gente conhecer. E para a gente é uma honra, assim, é um aprendizado. E sempre me surpreendo com as coisas que a Cota traz para a gente, assim, o nível, né, do cuidado, né, do valor desse conhecimento, dessa entrega que a gente está, né, vivendo aqui todo mundo junto. Então, assim, eu agradeço muito, Murilo, a tua leitura. Sim, nós precisamos urgentemente de um grupo de estudos, né, de Fanon e de vários outros autores que a gente só lê um livro, só lê um artigo, e que a gente precisa aqui na academia se debruçar e conhecer. Né? E eu espero que esse seja um lugar que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga se encontrar toda sexta-feira, né, para juntos aprender. Às vezes, quando a gente está falando, né, nesses espaços que a gente cria, né, para respirar de resistência, muitas vezes fala, a gente está nas brechas. Eu não acho que a gente está nas brechas. Eu acho que a gente está no centro de uma outra história. E ela não é feita sem luta. Ela não é feita sem tensionamento. E eu fico muito feliz de poder, né, fazer isso na companhia de vocês. Muito obrigada. Eu também, eu só quero agradecer, tá? E isso, colocar aqui de uma forma muito sincera, né, que me pôs muito a pensar na branquitude, que acho que é né, que me provocou aí vários momentos de reflexão sobre isso, né. Mas agradecer a presença de todos, acho que tudo que já foi dito aí eu referendo, né, e sobretudo, acho que é isso, a gente está criando, né, um determinado lugar na universidade. Eu vejo que 70 anos, né, nos separam de Fanon e acho que o Murilo colocou muito bem, né, a gente tem uma caminhada aí, né, então, e cada um é responsável, acho que, por constituir essa caminhada. Esse espaço é um desses espaços. Pode ser, enfim, atrelado a outros, mas é um espaço. Encaremos como um espaço relevante e que possa aí também, né, ter atos da forma, né, não tão revolucionários, talvez, quanto a Fanon, mas que começa por pequenos atos como esse. Bom, eu quero dizer do prazer de reencontrar pessoas e de pedir a benção para Iá Dolores, porque eu conheci ela na Marcha das Mulheres Negras aqui em Brasília em 2015. E agora tendo o prazer de revê-lo aqui. Agradecer demais o convite da Cota Mulangi, agradecer demais as perguntas de vocês, a atenção dispensada. E que se a gente for pensar Fanon como um autor que a gente tem muito ainda para conhecer, vamos lembrar que a Ubu Editora lançou 2 livros de Fanon ano passado. Ela relançou Pele Negra, Máscaras Brancas, coescrito, se eu não me engano, com o prefácio da Grada Quilomba e do Davidson Faustino também, que para mim, sinceridade, para mim é um dos maiores conhecedores de Fanon do Brasil. Eu utilizei a tese dele na minha dissertação. Ele é lá de São Paulo. E também lançou um livro de Fanon, que para quem é da área da saúde, é até mais importante ainda, que é o Alienação e Liberdade, Escritos Psiquiátricos. É o livro onde contém textos do trabalho dele dentro da psiquiatria.
Então, para quem é da área de saúde, quer pensar questões de saúde mental e do trabalho na clínica a partir de Fanon, tem uma obra dele aí que está dissertando sobre isso e o pessoal pode se debruçar. No geral, eu faço votos que esse trabalho continue justamente assim, unindo vários autores, vários núcleos de vários lugares, colocando em contato várias pessoas, pedir a benção ao Odoté, estava aqui. É muito, para mim, como uma pessoa que é mestre em sociologia, tem esse caminho na academia, é um prazer estar aqui. E como uma pessoa que também é de santo, é uma alegria dobrada saber que eu posso me comunicar com as pessoas também em espaços acadêmicos, não só dentro do paradigma da academia, mas também dentro da perspectiva do pertencimento a um povo tradicional de matriz africana. Isso, para mim, é muito caro, ter essa possibilidade de comunicação nesse lugar, a partir desse lugar, com quem também compartilha esse lugar. E nisso me comunicar com as outras pessoas também que não são de matriz africana. Gente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, e assim a gente, então, teve mais uma sexta-feira, essa é a terceira sexta-feira de encontros de capacitação. Oiá nos abençoe sempre. Aueto, meu amor. E que a gente teve, primeiro, de indicadores, em que a gente identificou a grande dificuldade de não ter indicadores gerais reconhecidos do país a partir do povo tradicional de matriz africana, que realmente remonta a nossa invisibilidade como povo. Depois nós tivemos um encontro com os mestres, que trouxeram exatamente essa compreensão da nossa diversidade, da nossa forma como existimos e como somos, e hoje a gente reviu Fanon como este pesquisador revolucionário e que nos remonta a ser insubordinados. É com muito orgulho que eu digo, eu sou uma insubordinada intelectual total. As pessoas brigam muito porque querem que eu escreva e eu ainda não me dediquei a isso, porque acho que a oralidade é a nossa forma e hoje ficou mais uma vez comprovado que a gente pode fazer história assim. Quero agradecer a presença de todos, todas, todos que estiveram conosco e que a gente possa... A pergunta da professora de música, eu queria dizer a ela que o tambor é a nossa maior e melhor forma de comunicação e que querem nos calar a todo momento, mas a gente não calará. E que esse tambor que está presente nas mais diferentes formas de música é a forma que talvez a gente tenha que recuperar literalmente o sentido da nossa presença. Agradecer, e eu acho que o nosso agradecimento real é pela nossa ancestralidade. Muito obrigado e até outro momento. Murilo, não tenho palavras para agradecer sua dedicação e seu momento aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Macuyu, Colofé, Motumbá, Saravá, a todos e todas que aqui estiveram.